Por que eu preciso da vitamina K2 que eu falei? A K2, aquele tecido mole que está enrijecido por causa do cálcio, normalmente, ela retira o cálcio desse tecido, faz com que ele fique maleável de novo e devolve para o osso. É impressionante. É como se o cálcio estivesse entrando numa fábrica para trabalhar. Aí ele chega na linha de produção e agora, o que eu faço? A K2 fala, não, eu vou te levar, pode ficar tranquilo que eu vou te guiar. Chegando na linha de produção, o cálcio, você vai precisar ficar aqui, que é o osso. Aí entra um cara que é mais experiente que o cálcio para poder fazer ele fixar ali, que é o magnésio. Então, você precisa de K2 e magnésio para direcionar o cálcio para o osso e fazer com que ele se fixe ali. E, o que previne isso? Todas essas doenças que a gente falou, inclusive osteopenia, osteoporose, vai embora. Oi pessoal, hoje é um dia muito especial, tô aqui com o Arthur, que é um amigo e eu sou fã desse cara, ele é formado em naturopatia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suplementos, vitaminas que é importante, autismo, emagrecimento na visão de um naturopata e muito mais. Tô aqui com ele, Arthur, seja bem-vindo, meu grande amigo. Obrigado pelo convite aí, para mim é sempre uma honra, né? Falar de saúde, ainda mais pelo convite aí do Rony. Então eu acredito que esse momento vai ser um momento especial, que possa fazer diferença na vida de uma pessoa que de repente vai ter uma informação que ela não tem, né? E a partir disso ela pode buscar a solução para o problema de saúde dela, né? Essa é a ideia. A ideia de trazer você aqui é que as pessoas assistam e tenham outra visão, né? É uma visão que você vai nos passar e nos dizer aí. Bora lá. Eu anotei algumas coisas aqui pra gente falar. Mas, primeiramente, eu queria saber... Muita gente me pergunta, né? Eu também sou formado em naturopatia, mas eu queria saber de você. Como você se formou? Quantos anos levou para você se formar? E onde você fez sua faculdade? Tá. Rapidamente, um tour do tempo, né? Em 2012, eu comecei a me interessar pelo assunto sobre saúde. Trabalhava em outra área. Depois de um desafio que a gente passou com meu filho, que ele precisou ficar internado, pequenininho, e com bronquiolite. Primeira vez que eu tinha ouvido falar, eu falava bronquite, né? Mas bronquiolite. Aí eu comecei a pesquisar como curar. Eu sempre gostei da área da saúde, as coisas naturais, esporte, mas aí eu comecei a pesquisar, naquela época, como curar a bronquiolite de forma natural. E foi muito interessante e intrigante até, porque só falava de água. Uma água de qualidade. Então eu comecei a estudar sobre água. Então a minha trajetória de estudo, em 2012, começou estudando sobre água. Aí eu descobri que a água tem 6 características, que ela ser sem cheiro, sem cor, sem sabor, é uma característica, não são 3. Mas enfim, isso a gente pode conversar por uma outra hora. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar e só em 2018, depois de eu ter criado um tempo de estudo e as pessoas começaram a ligar a minha imagem com uma pessoa que conhecia sobre saúde, eu pensei, por que não fazer uma faculdade, né? Então, em 2018 que eu fui fazer, no comecinho de 2018 eu fiz a faculdade de naturopatia pelo INAP, que é o Instituto Nacional de Naturopatia Aplicada do Rio Grande do Sul. Procurei uma que era reconhecida pelo MEC, é autorizada, essas questões. Então foi aí. E depois da naturopatia eu fiz alguns cursos de especialização, questão de nutrição, leitura de exames laboratoriais, mas o meu forte mesmo é estudar, ler artigos científicos. Eu começo a estudar por conta mesmo. E de tudo, o que eu percebi, se eu pudesse fazer um balanço geral, né? Que para a gente ter uma saúde, uma imunidade blindada, vamos dizer assim, a gente precisa cuidar do intestino. Né? Se a gente cuidar do intestino, e o que é cuidar do intestino? Parece ser simples falar, mas é mais complexo, né? Se você tiver um intestino blindado, você tem saúde blindada, imunidade blindada. Então, toda essa trajetória, hoje eu foco mais no intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, se a gente está com Sem o intestino dúvida. Desinflamado, a gente vai melhor na vida. Hoje eu atendo bastante gente que tem inflamações na coluna, vejo e eu indico algumas coisas para o intestino, como glutamina, que é importante. Tem algum suplemento que seria bom para o intestino? A própria vitamina D3, a glutamina, né? Só que tem algumas receitas que é interessante. Tem algumas receitas, por exemplo, caldo de ossos é transformador para o intestino. Purê de maçã. Purê de maçã? Purê de maçã, você compra maçã, se for orgânica pode ser com casca. Se não for orgânica, retira a casca, corta em cubos, cozinha ali com um pouquinho de canela, sabe? E você faz um purê. Na hora que ela começar a ficar molinha, você amassa um pouco com um garfo, não de ficar
pastoso, mas só para diminuir ali, né, os pedacinhos. Você pode fazer o uso como café da manhã, em jejum. Então, caldo de ossos, purê de maçã. Tem receitas na internet também do purê de maçã. Eu tô vendo bastante vídeos no Instagram, mas eu não sabia dessa informação, não. O próprio pé de galinha, eles têm nutrientes ali que eles reparam a parede intestinal, né? Porque o que acontece? O nosso intestino é como se fosse um tubo, só que é um tubo de peneira. Ele não é um tubo blindado que não passa nada, né? É como se fosse uma peneira. Tem um nome até que eu esqueci aqui na construção civil, o nome desse tubo. Mas aí o alimento vai passando por esse tubo e essa peneira ela tem uma permeabilidade. Ela é muito seletiva. Acontece que hoje em dia essa peneira, essa permeabilidade, ela está muito exagerada. Está permitindo passar para a corrente sanguínea aquilo que não deveria. E aí começa o problema. Porque quem recebe primeiro do intestino delgado, principalmente ali, né, é o fígado. Então, bate direto primeiro no fígado, né? E é assim, entrou a molécula para dentro. Olha para você ver, uma coisa puxa a outra. Já vou puxar aqui um ganchinho aqui para as doenças autoimunes. É o que muita gente vem sofrendo, né? Muita gente. E o que a medicina ainda pensa sobre a autoimune? É autoimune. Tem que tomar corticoides, imunossupressor e tem que controlar. Tem que monitorar. Mas aí, uma das coisas que eu mais gosto na vida, Rony, são os porquês. Eu acho que os porquês movem o mundo. Mas por que disso? Da onde que começa a doença autoimune? Por que aconteceu? Então, uma vez que entra a molécula naquela peneira que permitiu entrar aquilo que não deveria, entrou para a corrente sanguínea, é como se tivesse soldados fazendo ronda no seu corpo e, de repente, ele vê aquela molécula, mas aí ele pensa, não, mas eu confio no Arthur. Se está aqui na corrente sanguínea, passou pelo estômago, passou pelo intestino delgado, passou por todo aquele trajeto. Então, se está aqui dentro, é que foi permitido, legal. Faz o seguinte, ele está estranho, essa molécula está estranha, vamos dizer assim. Mas como eu confio no Arthur, guarda no estoque, entre aspas, aí vai. Aí quando vai usar mesmo aquela molécula, vê que não é um invasor. Aí o corpo ataca aquela molécula e tudo que se parece com aquela molécula. E a gente tem uma infelicidade que essas moléculas muitas vezes se encontram na tireoide, nas articulações, e aí o corpo começa a atacar essas toxinas que entraram e a tireoide. Começa a se auto-atacar, autoimune. Então é assim que começa a autoimunidade, a doença autoimune. Então não é só tomar o remédio e monitorar e acompanhar. Então tem que ver lá na peneira. Puxa, como é que eu vou então fechar aqueles buracos, né, da peneira e não deixar mais entrar invasores? É assim que começa. E o que usaria para fechar? Seria aquilo que você falou mesmo? Caldo de ossos, vitamina D3? Existe um processo, hoje em dia fala até de 6 R's. No começo falava de 3 R's, protocolos para tratar o intestino, né? É que hoje esse nome protocolo ele não é bem-vindo mesmo, né? Porque cada caso é um caso, o protocolo é uma coisa engessada que serve para todo mundo. E na saúde não é assim, né? Mas falava-se de remover aquilo que está agredindo, né? Reparar danos, reinocular. Então tudo começa com R. Então, como recuperar a integridade desse tubo intestinal, essa peneira, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de agredir essa peneira. É parar de fazer com que ela fica permitindo entrar, né? As toxinas, os invasores. O glúten estaria relacionado a isso? Exatamente, um deles. Muita gente fala para doença autoimune, cortar o glúten. Fala-se que não, alguns apoiam que não, mas o que acontece? O glúten ele é uma molécula hoje modificada, que o intestino não dá conta de digerir, já não é mais o mesmo glúten de antigamente. E aí ele inflama. Então ele participa também nessa. Talvez não de forma direta, mas ele participa sim nessa questão de estragar essa peneira, né? Mas a gente tem ainda o flúor, o cloro, os antibióticos, remédios, por exemplo, como o Tilenol, dipirona, que é muito utilizado pela população, está com dor de cabeça, está com febre, né? Lógico que assim, de vez em quando, não tem problema. Então, uma vez que você retira os agressores, aí vai mais além, Rony. O estilo de vida também. Noite mal dormida, a falta de hidratação, né? A desidratação, estresse.
também mexe muito com o intestino, conforme você falou, que é o nosso segundo cérebro, porque realmente tem um nervo que liga o cérebro e o intestino, uma ligação direta, uma via de mão dupla, né? Nervo vago, inclusive o nome. Então é um estilo de vida e mais essas toxinas, esses agressores aí, que estragam essa peneira. A primeira coisa então é retirar tudo isso. Depois você precisa reparar danos. Imagina você entrando numa obra, as paredes furadas, né? O intestino ali. Bom, agora tem que tapar esses buracos, né? Aí entra essas receitas. Mas também a suplementação. Se a pessoa não gosta da receita, a vitamina D3, a glutamina é importantíssimo nessa parte, né? Alguns chás, né? Que ajudam muito a recuperar a própria espinheira santa. Ela não é só para o estômago, é também para o intestino. Né? Então tem umas manobras, sim. Então, gente, ó, fica a dica aí, ó. Pro intestino, suplementos, vitamina D3, glutamina, zinco, anotou? Vitamina A também atua. Vitamina A. Eu falo bastante da babosa, eu acho bem interessante. Babosa, como que eu tava esquecendo, rapaz? Babosa eu acho bem legal. A babosa é fantástica, ela faz parte desses R's, de recuperar, reinocular, esse protocolo, né? É natural, ela faz parte. A babosa é fantástica. É pro estômago e também pro intestino. Essa questão de reparar danos, nossa. Muita gente tem dificuldade em emagrecer e eu falo que pode estar relacionado ao intestino inflamado, né? Sim. Pessoas que ficam doentes com muita facilidade, com o intestino inflamado, não consegue ter absorção boa dos alimentos, dos aminoácidos. Perfeito. Então é muito importante isso, gente. Eu acho que deve estar ligado também pessoas que estão com memória ruim, sim. Cognição fraca ou não está se sentindo inteligente, talvez você precise melhorar o intestino. Cara, essa questão de memória fraca, você me fez lembrar. Tem uma região no intestino delgado chamada íleo. É uns nomes diferentes, né? Mas é bem ali próximo ao umbigo. E essa região é ali que é absorvida a vitamina B12. Que ela atua diretamente na questão de saúde cerebral, né? Pessoas que andam com fraqueza, anemia. Nossa, sim, tem de gente precisando de B12. Exatamente. E sabe aquela memória recente? Onde que eu pus a chave, onde que eu pus o celular? Vai num cômodo, vai ter que voltar para poder lembrar. Sabe essa? E muitas mulheres que têm, a maioria das pessoas que passam por esse desafio são as mulheres. Mas olha só como é que são as coisas com relação à vitamina B12. Olha só como é... então eu vou tomar a vitamina B12. Esse é um ponto. Mas sim, olha que interessante. Se você consumi-la através da alimentação, bife de fígado bovino tem muita vitamina B12, né? Ali já está numa forma ativa, conhecida como metilcobalamina. Olha só. A vitamina B12, o nome dela é cobalamina. Só que normalmente quando a gente vai suplementar, ela vem no formato de cianocobalamina. Aí essa forma ela é metilada no organismo, por isso que passa a ser metilcobalamina. E aí você precisa ter o estômago saudável, porque a B12 ela precisa se juntar com ácido clorídrico no estômago para poder iniciar essa metilação. E aí ela passa por um processo de fermentação até no intestino, na região do umbigo, que ela é absorvida. Ou não. Porque se a pessoa, por exemplo, tem uma infestação, um excesso de fungo no intestino, conhecido como SIBO hoje em dia, né? SIFO, desculpa, que é uma sigla em inglês, que é o supercrescimento fúngico no intestino delgado. Esses fungos atrapalham a absorção da B12. Então a pessoa às vezes compra uma B12 de qualidade, faz tudo certo, mas vamos imaginar que ela tem SIFO, que é uma sigla em inglês lá, né? Ela não vai absorver, ela vai gastar dinheiro de bobeira. Hoje em dia, normalmente, a pessoa chega no médico, aí tá lá com indisposição, falta de energia, o médico só vai lá e taca B12, né? Mas não fala dessa relação, né? De outras coisas que pode fazer. Sim. Se essa reposição de B12 for intramuscular, realmente vai funcionar. Porque vai pular toda essa etapa. Já vai direto, né? Mas se a pessoa fizer o uso dela, né, de cápsulas, né? Precisa estar com todo esse sistema digestório saudável. Como saber se tem fungo no intestino? Normalmente, já tem até meme para isso, né? A pessoa, eu quando acordo, a barriguinha zerada. Eu no final do dia, estufada, né? Acontece muito isso. Então, porque nós temos fungos, é normal. Cândida, por exemplo, é um fungo que pertence ao nosso organismo. A gente só não pode ter excesso de cândida, aí se transforma em candidíase, né? Mas a gente tem várias famílias de fungos, né? Mas um dos sinais é o estufamento na região do umbigo, no final do dia. Para saber se tem empachamento, né? Se sente empachado. Exatamente, é isso aí. Interessante. Outro assunto que eu queria falar, que aparece muita gente, eu acho que você vai falar super bem, é sobre a saúde da tireoide, né? Hoje em dia,
praticamente a maioria das mulheres tá com a tireoide desregulada, Tá. aí tá lá se enchendo de medicamento, que é o levotiroxina, né? Isso aí. Você sabe nos dizer por que acontece esse grande aumento de mulheres com tireoide? Tem um tratamento alternativo? Muito interessante você falar isso aí, Rony, que eu até estava aqui pensando. Antigamente, eu pensava assim, que para emagrecer, era só fechar a boca. Ah, eu vou parar de comer, eu vou fazer jejum intermitente, tudo isso é válido, né? Mas o que eu tenho percebido ao longo do tempo, atendendo e acompanhando? A tireoide é uma glândula que atua na temperatura basal e na velocidade do organismo. Imagina que o corpo é uma máquina, um relógio, né? Que precisa estar ajustadinho, trabalhando num ritmo. Quando a tireoide fica lenta, todo o corpo fica lento. Então, a queima de caloria, o processar na parte digestória mesmo, de absorção de nutrientes, tudo fica lento. E quando fica lento, né, acumula, né, energia e tudo mais. É onde principalmente as mulheres engordam com mais facilidade. E eu falo da tireoide, disfunção, que uma pequeníssima parte tem hipertireoidismo, que é o funcionamento rápido, super rápido da glândula. Que a pessoa até emagrece, né? Emagrece, Bastante. às vezes o olho fica até um pouquinho assim, esbugalhado, como a gente fala, né? Mas é raro acontecer. O que é muito comum acontecer é o hipotireoidismo, que essa palavra hipo está ligado ao funcionamento lento. E aí... Bom lembrar então, Pode- gente, pode ó, a é. dica. Hiper é quando o funcionamento acaba ficando muito rápido, rápido. é isso aí. E a hipo fica muito lento. É Então isso aí. existe essa diferença. A hiper e a hipotireoidismo, tá bom? É, A hipo, lento. E a Hiper, hiper, rápido demais. isso aí. Então, normalmente, a hiper a pessoa emagrece e a Isso. hiper a pessoa acaba engordando, a pessoa acaba ficando com Isso. preguiça, Isso aí. desanimada, nossa, comendo já- mais, né? Isso. Eu ouvia muito falar assim, eu tenho tireoide. Né? Que a pessoa fala- As parece pessoas muita falam, gente né? assim. Eu tenho tireoide, né? Na verdade, ela quer dizer que ela tem algum problema na tireoide, né? Porque tireoide é a glândula que nós todos temos, né? E aí, qual que é um detalhe que é muito válido, né? Conforme eu falei no começo do vídeo, que às vezes uma informação que a gente falar aqui pode fazer diferença na vida da pessoa. Existem problemas subclínicos. O que é isso? A pessoa faz o exame de sangue, por exemplo, e o resultado está dentro da referência. Só que a pessoa está apresentando sintomas. Então não alcança o exame para dizer assim, você foi diagnosticado com algum problema. Por que isso acontece muito? Não só com a tireoide, a gente vai voltar a falar da tireoide, mas só para finalizar essa questão do exame, o que acontece? A referência dos exames laboratoriais, ela é baseada na maioria da população. E vamos falar aqui no Brasil, a maioria procura fazer um exame de sangue quando está se sentindo mal, está preocupado com algo, está com uma idade mais avançada, preciso fazer um exame para ver porque eu não estou me sentindo bem. Sim. Logo, a referência da população é uma referência, naquele resultado, de doença e não de saúde. Diferente se pegasse todos os atletas do Brasil, fizesse exames de sangue neles e pegasse eles como referência. Aí sim, né? Eu quero dizer assim, o exame de TSH, tireoide estimulante hormônico, em inglês lá, né? A referência vai de 0,5 a 5, em média. Então, se você tiver 0,6, você está normal. E a pessoa que está ali 4,9 também. Olha só o vão, né? O espaço. Já uma visão mais precisa, o que diz? É entre 1 e 2,5. Saiu disso, já está disfuncional. Para baixo, hipertireoidismo. Para cima, hipo. É um pouco ao contrário mesmo. Mas vamos voltar na questão dessa questão de subclínico, dessa questão oculta, né? Então, o que eu percebo? Muitas, principalmente as mulheres, com exames do TSH, TSH é um dos exames, tem mais. Mas vou pegar o mais comum, que é o TSH, com 2,83. Aí, na medicina tradicional de hoje, fala, tá tudo bem, tá normal. Mas eu estou me sentindo isso. O paciente fala, né? Então você está estressado, você precisa dormir melhor, né? Mas não, a tireoide já está mostrando, já está dando sinais que ela está, né? E olha que interessante, o que mais prejudica a tireoide, vamos falar assim, né? Existem agressores e existem amigos. Quais são os principais agressores da tireoide?
A tireoide, o principal nutriente dela é o iodo. Vamos falar do amigo aqui, né? É o iodo. Tanto que se você procurar no exame de sangue, o exame T3, ele chama-se triiodotironina. Então ele tem iodo no meio ali, ó, do nome. São 3 moléculas de iodo, o principal hormônio para tireoide. Inclusive, o primeiro hormônio que um feto produz é o T3. Aí, então qual o nutriente que a gente precisa? Iodo. Iodo tem muito nos frutos do mar, né? Peixe, algas, principalmente algas, né? Então, ali na tabela periódica, você vê, a gente entra num assunto meio chatinho, né? Tabela periódica. Mas se você entrar na tabela periódica, na penúltima casa, você vai ter lá, eu não sei se está nessa sequência, mas vai estar lá flúor, cloro ou cloro-flúor, depois bromo, depois iodo. E nessa coluna, tudo que está em cima expulsa, ganha do iodo no nosso organismo. Onde tem cloro e flúor? Na água. Então a gente acorda, toma um banho quente. A gente inala e absorve pela pele. Eu já ouvi falar sobre isso. Né? Né? A gente faz um café. Fala assim, a maioria dos brasileiros, né? Aquela rotina normal. Acorda, faz um cafezinho. Normalmente o filtro, ele não tem essa capacidade de filtrar, retirar o cloro e flúor. Aí passa um cafezinho com cloro e flúor. Depois a pessoa vai pro comer um pãozinho com margarina, por exemplo, né? Manteiga, que seja. O bromo, ele tem muito nas massas de pães, na questão de fermentação, no formato de bromato ou brometo. Então, olha a rotina do brasileiro. Aí você imagina 10, 15, 20 anos fazendo isso. Uma hora a tireoide não aguenta, né? Ela dá essa disfunção. E é sempre depois dos 35, 40, né? Então, será que é por isso que teve esse aumento tão grande das Sim, mulheradas aí em sim. relação à tireoide? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu marquei aqui pra gente falar quais são os principais agressores. Seria a água, Que, no caso é o cloro e flúor. cloro. Então, seria a água que vem de chuveiro, água de torneira, né? Isso. Outro agressor? O bromo, só que esse é mais assim, não são todos os pães e massas que usa bromo. Vamos focar mais no cloro, no flúor e em alguns medicamentos muito utilizados, né? Os antibióticos, a maioria. Tilenol, paracetamol, dipirona, o AAS também, que é o ácido acetil salicílico, muito usado, remedinho entre aspas de criança, né? Mas com uso crônico vai atrapalhando a tireoide, vai inflamando. Então, até pra quem tem tireoide, não pode tomar esses medicamentos, né? Não seria indicado, talvez. Pra quem já tá. Com hipotireoidismo, por exemplo, Isso. fazer o uso desses... não é nem fazer uso, ter contato com esses agressores só vai piorar. Tá. Então, gente, ó, fica a dica. Se você tem a hipotireoidismo, que é a tireoide que você ajuda a ganhar peso, ficar desanimado, sem energia, não utilize os medicamentos, que são quais eles? AS, Tilenol, paracetamol, dipirona. Procura outros meios, né? Porque às vezes a gente tem um costume, Rony, por exemplo, peguei um resfriado. Esses dias eu peguei um resfriado, né? Aí eu tava com febre. E aí meu pai falava assim, toma um medicamento para tirar essa febre. Eu falei, pai, antes de 3 dias eu não tomo. Passou 3 dias, aí é uma infecção persistente. Então tem que verificar. Vai ao médico e tudo mais. Durou 2 dias a febre. Seu corpo mesmo expulsou, né? A febre, o corpo está avisando. O corpo está quente para combater o vírus, a bactéria, o que seja. Sim. Eu vou silenciar isso. Eu vou falar para o meu corpo, olha, eu não quero saber o que você está falando para mim. Se vira aí, não, né? Então, toma um banho morno para gelado, né? Coloca uma compressa gelada na testa. Vai para aqueles meios mais antigos de combater a febre, mas não silencia, né? Dores de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Tá, tudo bem, se está insuportável, toma, de vez em quando não tem problema. Mas por que a dor de cabeça? Toda semana tem dor de cabeça. Por quê? Tem alguma coisa relacionada, né? Você entendeu? Pode ser fígado, pode ser toxina, pode ser várias coisas. Intestino. Anticoncepcional, que a mulher vive. Pode ser glúten. Mas voltando aqui, Arthur. Então, você pode nos dizer as vitaminas que, para quem sofre de hipotireoidismo, que é a tireoide mais lenta, quais são os suplementos ideais para essa mulher estar utilizando? Show de bola. Eu falo muito de iodo, mas eu acho que você vai saber dizer melhor. Selênio, né? Vitamina E. Isso aí. O principal hormônio da tireoide é o T3, né? Ela produz T4 e é como se ela estocasse o T4. E quando fosse usar, ela é como se ela estivesse desembalando o T4 e uma das moléculas de iodo, ela descarta. E aí vira T3. Ela transforma de T4 para T3.
Esse processo precisa de um fígado saudável, de um baço também e rim. Esses Certo. 3. Só que não só saudável, você precisa de ferramentas. Assim como, por exemplo, um mestre de obra, um pedreiro, vai construir uma parede, ele vai passar tinta depois e tal. Ele precisa de ferramentas. As ferramentas para tireoide funcionar bem, primeiro é o iodo, sem dúvida. Entra também o selênio, ferro, a vitamina E, bem lembrado, viu? Um poderosíssimo antioxidante. A vitamina A também e o magnésio. Certo. Esses seriam a receita, né? Tem muita gente... Não, tem sim. Muita gente que me perguntava sobre relação tireoide se poderia tomar magnésio. Então, Vai ajudar, sem dúvida. tá. O magnésio, na verdade, ele ajuda em tudo. Ele participa da fotossíntese. É o início de tudo, de uma planta, pensa. Então, para tudo, o magnésio vai ser benéfico. A brasileiro tem falta de magnésio, né? Isso é isso aí. comprovado cientificamente. Sim. E em relação à tireoide, existe um tratamento natural? Tipo, pra pessoa parar de tomar? Minha mãe sofria muito com a tireoide. Ela chegou a tomar 3 meses o levotiroxina. Tava ficando com um papo aqui, né? Sim. E aí minha tia simplesmente falou pra minha mãe parar de tomar, porque senão ela ia começar a tomar pro resto da vida. Quem começa a tomar levotiroxina toma pro resto da vida, né? E não para. E minha mãe resolveu parar, aplicou iodo no pé, mudou a alimentação e melhorou. Ela tava ficando até gorda também, né? Sim. Nossa, ela tava passando muito estresse e resolveu parar e tá super bem aí. Uma das características que a gente sabe se a gente está com falta de iodo é passar na pele mesmo. Se em 5 minutos aquela mancha praticamente sumir, é que seu corpo absorveu de uma maneira que ele está falando para você, cara, não tem iodo aqui, manda mais. Agora você passa um iodo, né? E depois de 5, 6 minutos, aquela manchinha ainda tá ali, ela absorveu pouco, ela continua ali, aí quer dizer que você tem iodo no... Então tem que procurar outra causa, um dos sinais. né? Procurar outros, é isso aí. Outros meios. Outros meios. Então tá bom. Outra coisa que eu queria que muita gente me pergunta sobre suplementos. Tem alguma dica para suplementos após os 40 anos? Ô Rony, antes de entrar nessa questão aí, eu posso só dar uma comentada sobre uma outra causa de hipotireoidismo? Bora lá. Que é a tireoidite de Hashimoto. Meu, tá aparecendo muita gente, assim, Então... eu, depois que entrei na área de saúde, né, eu não sabia da existência da tireoide de Hashimoto, e aí começou a aparecer muita gente me perguntando, eu tenho tireoide de Hashimoto, não posso com isso, não posso com aquilo, vou ter que operar. É bem por aí. Hashimoto foi o médico que identificou problemas na tireoide vindas do intestino. Caraca, que interessante. É que nessa questão que eu falei, de uma vez que aquela molécula, aquela toxina entra para dentro da corrente sanguínea e ela é identificada como um agressor, só que ela se parece com uma molécula de outra parte do nosso corpo, e aí, infelizmente, uma das mais atacadas pelo nosso sistema imune é as células da tireoide, e aí começa, então, um ataque, né, uma doença da tireoide autoimune. Foi isso que o Hashimoto descobriu. E aí a tireoide começa a ficar lento o funcionamento dela, porque ela está sendo atacada pelo próprio organismo, que está confundindo o agressor com a tireoide vinda do intestino, porque aquela peneira está super permeável. Olha para você ver como que tudo é intestino, tudo começa com o intestino. Eu tô abismado aqui. Aí a pessoa fala, tá, então eu vou tomar T4. Levotiroxina, Puran, mas precisa tratar o intestino. Porque se a doença autoimune, a fonte, continuar, não adianta você ficar secando uma goteira no teto. Você tem que ir lá consertar, né, lá na raiz, para fechar. Então, para quem tem tireoide de Hashimoto, se ela começar a fazer um tratamento, no caso faz de conta com você, e você conseguir tratar o intestino dela, cessa. Ela não vai precisar mais tomar Não, remédio, tira. A pessoa precisa voltar ao médico que passou o remédio para conversar sobre tirar o medicamento, porque vai ser inútil o medicamento. Interessante. Então, pessoal que está acompanhando, se tiver alguém que está vendo aí tem tireoide de Hashimoto, pergunte ao seu médico sobre isso que o Arthur está falando, sobre o intestino, se tem alguma coisa ligada. Vamos ver se ele sabe, vai saber te dizer algo sobre, né? Exatamente. Acho que é muito importante. Não é só chegar ali e falar, não, você tem tireoide de Hashimoto e você vai tomar esse medicamento pro resto da sua vida. Nossa, mas eu não entendo essas coisas de ficar tomando medicamento pro resto da vida. Uma hora vai fazer mal, porque todo medicamento tem efeito colateral. Então, uma hora em excesso, daqui 5 anos, 10 anos, vai te causar outra coisa. E às vezes você morre por causa do efeito colateral do medicamento. Exatamente.
Eu vejo muita gente Sobrecarga. hoje em dia que tem uma doença e começa a tomar esse medicamento pro resto da vida e morre por estar tomando em excesso esse medicamento, que é no caso o omeprazol, né? Omeprazol. Que é um medicamento eu antigo. vivi isso. Né? O falecimento da minha mãe agora em junho não foi pela causa do problema que ela nasceu. Foi por causa de medicamento. Então, se a gente lê a bula, a gente não toma. Sou contra medicamento? Não. Sou a favor do uso pontual, o uso correto. O omeprazol, cara, o omeprazol é um dos campeões. Ele foi pensado para ser utilizado por no máximo 2 meses. No máximo. Caraca, não sabia disso não. E hoje em dia as pessoas tomam 10 anos, 15 anos. Eu conheço gente que mais de 20 anos tomando omeprazol. Na verdade, ele foi pensado para 6 semanas, 1 mês e meio. Para quê? Interessante, hein? Para segurar o ácido clorídrico, porque ele inibe a formação de ácido clorídrico no estômago. O ácido clorídrico é um dos principais agentes para digestão, para digerir o alimento. Ele inibe a produção de ácido clorídrico para você tratar uma gastrite, por exemplo. Porque realmente o ácido ele ataca a gastrite. Ele piora a gastrite. Então você precisa inibir, tratar a gastrite e depois liberar essa produção de ácido, senão nunca vai subir B12, por exemplo. A proteínas. A pessoa começa a entrar num quadro de sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular, por conta do estômago. Nunca que a pessoa liga uma coisa com a outra. A pessoa vai, preciso comer mais proteína. Mas como é que está o seu estômago? Senão não vai adiantar. Nossa, isso é importante, viu? A máquina, o carro precisa estar em manutenção. Depois você coloca uma gasolina de qualidade, um óleo de qualidade. Não estou falando de carro, né? A máquina é nosso corpo. Depois se dá os melhores alimentos, os melhores suplementos. Aí você vai ter uma Ferrari. Então, é que na verdade, hoje em dia, a maioria das pessoas, ela ouve uma coisa e acha que aquilo é o que ela viu ali. Mas, gente, é importante a gente pesquisar mais, saber mais. Sem dúvida. Quer ver nem uma você coisa? falou, perguntar o porquê, né? O porquê. E antes da gente falar de suplemento, não esqueci não, viu? Tá. Principalmente depois dos 40, né? Uma coisa que eu vejo muito acontecer. Hoje, todos nós temos o celular na mão, então a gente tem poder da informação. Olha só, isso eu vejo direto. A pessoa vai ao médico e o médico fala, olha, você está com diabetes. Sim. Um exemplo. Ou pré-diabético ou com diabetes. Você precisa desse medicamento. Tá? Senão, olha, você tem que tomar, porque senão você vai ter que tomar esse medicamento mais insulina. Tá. Primeiro que diabetes é resistência à insulina. Então você vai dar mais insulina. É como se você estivesse assim, forçando algo que o corpo já está de saco cheio. Né? Sim. Mas enfim. Mas o que acontece? A pessoa é diagnosticada com pré-diabetes ou diabetes. Aí é passado um medicamento. Né? O que ela faz? Deixa eu ver na internet o que é bom para diabetes, para baixar a diabetes. E aí ela vê que o segredo está na alimentação, porque tem muita gente falando a verdade hoje em dia, né? Sim. Na internet. E aí o que ela faz? Ela segue a autoridade, claro. A gente aprendeu que tem que seguir o que a autoridade nos passou, o medicamento, tá? Para baixar o açúcar no sangue. Aí ela usa outra ferramenta para baixar o açúcar no sangue, a dieta. Aí ela usa uma terceira ferramenta para baixar o açúcar no sangue, o exercício físico. Então ela usa 3 ferramentas. Ela vai ter hipoglicemia, ela começa a secar, emagrecer. Fica acabada, fica com aparência de envelhecida. Para diminuir o açúcar no sangue, de uma forma simples falando, que é na hora de glicemia, né? Para diminuir o açúcar no sangue, você tem que escolher uma das ferramentas, não pode ter todas elas. Lógico, a gente como naturopata vai falar, cara, vai fazer exercício físico e vai cuidar da alimentação. Resolveu. Né? Eu sei que existem até 5 tipos de resistência à insulina. Diabetes, tipo 1, 2, 3, até 4, 5 hoje em dia. Mas é muito se falar do tipo 2, que é a resistência à insulina. Que hoje em dia vem... É a que mais pega o pessoal, né? Tipo 2. Tipo 2, que é o estilo de vida. Porque Então... a tipo 1, ela é autoimune, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Tem uma questão que pode confundir com a autoimune. E a autoimune começa onde? Intestino. Mas vou falar dessa questão que pode confundir. No pâncreas existe uma organela, uma célula, chamada de ilhota de Langerhans. Langerhans foi o médico, lógico, que descobriu isso aí. Essa ilhota produz insulina. Tem um verme, um parasita, que gosta do pâncreas, que chama-se eritema pancreático. E ele se alimenta da ilhota de Langerhans.
Então, ele come a ilhota de Langerhans. Então, seu pâncreas para de produzir insulina. E no diagnóstico sai o quê? Diabetes tipo 1, você não produz insulina. E é por causa de parasita, verme. Toma uma garrafada, faz uma tintura para desparasitar. Que interessante. E pode resolver, cara. Aproveitando esse assunto aí, tem uma receita do Jaime Bruni É isso aí. que utiliza cipó mil homens com argila verde, aí deixa em cima do pâncreas, né? Dizem que ajuda a eliminar essa bactéria e aí o pâncreas para de pedir insulina, algo assim. É isso aí. Ela enfraquece essa bactéria. É isso aí mesmo. Eu achei, fiquei assim, bem interessante, demais. né? E para quem é meio cético com relação à pele, né? Existe medicamento transderme. Que você passa aqui, né? Ou atrás do joelho. A pessoa não pode ingerir, por exemplo, ela vai passar na pele. Medicamento. Então a pele absorve e vai para a corrente sanguínea. Então é isso aí. Interessante. Então, para diabetes tipo 1, só fazendo um resumo, Sim, ó. é importante a pessoa cuidar Do intestino primeiro, por ser certo. do intestino primeiro, por ser autoimune, tudo começa pelo intestino. Vale muito a pena fazer uma desparasitação 2 vezes ao ano, por exemplo. 3. Cara, na minha infância, minha avó fazia a gente tomar. Ela batia, acho que erva de Santa Maria, que não sei o quê, no liquidificador. A gente tomava a cada 4 meses, 3 meses, né? 4 vezes por ano. Mudança de estação, né? Então vale muito a pena fazer a desparasitação, porque daí você vai eliminando as hipóteses. Eu tenho diabetes tipo 1. Tá, eu cuidei do meu intestino. Fiz a desparasitação e continua. Então realmente é algo hereditário, alguma disfunção do pâncreas, da glândula. Mas caso contrário, né? Gente, importante isso. Então, 6 e 6 meses eu falo bastante que tem que Muito fazer bom. a desparasitação. Eu não sabia dessa informação que ia ajudar na pessoas que têm diabetes também, né? Diabetes tipo 1. Tem a Uda Clark, você já ouviu Já falar? ouvi falar. Né? Ela, falecida médica americana, ela escreveu um artigo e ela provou, né, através dos estudos, que todas as doenças, Rony, tem por detrás infestação por vermes ou parasita. Não é a única motivo. Né? Por exemplo, câncer. É por causa de verme? Não é o único motivo. Mas tem uma ligação. Qualquer doença ela provou. Caraca, que interessante. Então, olha a importância de fazer a desparasitação a cada 6 meses. E a gente, aproveitando a desparasitação normalmente, a gente indica fazer sempre na lua nova, né? Na lua Que é nova. quando os vermes saem para ovular É e isso ali aí. você consegue matar uma quantidade maior de vermes. É isso aí. Vamos falar uma receita então para desparasitação, aproveitar? E natural na receita. Por quê? Vamos aproveitar. Por que eu falo isso? Porque a própria Uda Clark, quem quiser pesquisar, é Hulda, né? Uda Clark. O Google vai já dar a sugestão do nome lá. Dá uma lida sobre ela. Ela chegou em 4 ou 5 ervas, acho que 4 ervas ou 3. Eu vou lembrar de algumas aqui. O que ela descobriu sobre essas ervas? Esse composto de ervas contempla uma maior quantidade de espécies de parasita e verme. Porque quando você toma um medicamento, albendazol, anita, né, eles matam, né, vamos dizer assim, entre 15 e 20 tipos de... Né? Esse protocolo da Clark chega a matar mais de 100 tipos. Que aí é erva de Santa Maria, que tem a nogueira negra, cravo, absinto. Né? Vou falar de erva na frente do Rony. Vou deixa você falar. Mas essas mesmo. Cravo, erva Santa Maria, artemisia também. Artemisia, Anis estrelado também Sim. é uma outra opção. Então, existem maneiras de fazer chás todos os dias ou tinturas garrafadas, né, desse composto. E você começa na lua nova porque observou-se... é cientificamente comprovado? Não saiu cientificamente comprovado. Mas eu vou fazer um comentário breve aqui, meio polêmico sobre isso. Mas observou-se que o comportamento dos parasitas e vermes, eles mudam de acordo com a lua. Assim como a maré, assim como a menstruação das mulheres... parto dos animais, plantação. Então tem coisa... é cientificamente comprovado? Às vezes eu ouço isso. É cientificamente comprovado? Eu falei, olha, não se prenda a isso. Porque às vezes não é cientificamente comprovado. Por quê? Quem que financia estudo científico? Primeira coisa. Um estudo científico, vou falar aqui, né? Não vou falar nome de marca aqui. Patrocinado pela empresa tal. Tá, essa empresa é do quê?
ela faz parte da indústria alimentícia ou farmacêutica? Então, logo, será que esse estudo não tá com viés para puxar a sardinha? Tem que pensar nisso, né? Agora, quando é um estudo livre sobre vitamina C, magnésio, zinco, potássio, algo que eles não podem patentear, por exemplo, aí faz mais sentido. Então, nem tudo aquilo que não tem estudo científico tem que ser ignorado. Não, a gente tem que ter um bom senso, uma sabedoria, né? E observa-se sim que o comportamento dos vermes e parasitas mudam na questão, principalmente se inicia na lua nova e na lua cheia, os dias que cerca a lua cheia são os dias de maior atividade, de ovular, de reprodução deles. Então, se nessa hora eles encontram um organismo repleto dessas ervas, dessas garrafadas, desses protocolos de desparasitação, é onde a gente tem o melhor resultado. Interessante, hein? Então fica a dica aí, pessoal. Um especialista aí falando sobre. E vamos falar lá sobre as vitaminas, então? Vamos lá. Muita gente me pergunta, Rony, qual vitamina utilizar após os 40 anos? Gente, é super importante a suplementação hoje em dia. Por causa da nossa rotina, da nossa alimentação não ser tão legal. Então a gente repõe com suplementos. É isso aí. É importante você achar o suplemento certo, né? Tem muita gente que compra polivitamínico, mas polivitamínico são várias vitaminas em baixa quantidade. Se você acertar certinho as vitaminas que você precisa, é melhor ainda. Mas uma pergunta que eu recebo bastante. Vitaminas após os 40 anos. Eu tenho algumas em mente aqui, eu acho que a gente vai complementar. Vai também, acho. Pode falar uma aí? Pode falar. Então, eu gosto bastante do ômega 3, Show. Importante. Muito bom. Você acha bom, legal? Perfeito. Ômega 3 Lembrando, o ômega 3 tem a dosagem certa, né? Tem que ser um ômega 3 de qualidade, com selo IFOS. Isso. Por isso que existe aquela diferença. O ômega 3 que vai custar R$20 e outros que vão custar 120. É a qualidade, tá, gente? É isso aí. Agora eu quero saber de você. Uma outra vitamina após os 40 anos que é importante. Eu diria que vai além das vitaminas. Tem minerais, aminoácidos, né? Legal. Tem um grupo aí, vamos imaginar. Mas vamos falar de vitaminas primeiro, né? Eu sempre falo do grupo das vitaminas que gostam de gordura, que é a A, D, E e K. É bastante, eu sei, mas olha só. A vitamina A atua na visão. Quer uma dica para saber se você tem falta da vitamina A? Uma das dicas principais é que se você tem dificuldade de enxergar com pouca luz, sabe? Sai tropeçando. Eu vejo em casa, a minha esposa precisa de vitamina A, porque apagou a luz e ela começa a tropeçar. Eu tô enxergando ela com essa luzinha fraca aí, né? A visão noturna fica difícil. A vitamina D, porque, cara, ninguém pega sol mais hoje. Todo mundo foge do sol ou não tem condição de tempo mesmo. Trabalha das 8 às 6, né? Não tem condição de tomar sol. Eu escrevi um livro que falava sobre... Sim, eu tenho esse livro. Tomar sol, né? E hoje em dia as pessoas falam que como se fosse tomar sol fosse uma coisa prejudicial à saúde, mas é pelo contrário, né, Arthur? Exatamente. Tem um detalhe. Se o seu corpo estiver realmente inflamado, estiver intoxicado, realmente pode ter efeitos. Sim, o sol, né? Causar problemas aí. Mas não é o sol, é o receptor do sol. Tem uma coisa interessante no sol também que eu lembrei aqui que vale a pena falar, Rony. Quando a gente fala de colesterol, qual que é o temido? O LDL. Fala assim, colesterol LDL meu tem que baixar. Calma aí. Eu sempre falo, você precisa ter o HDL e o LDL não oxidado. Os dois são importantíssimos para a nossa saúde. Nosso corpo produz. Tudo que o nosso corpo produz é válido. Se tem algum problema, o corpo está respondendo a isso. Por que eu falo isso para você? Sabe essa oleosidade que a gente tem na pele? Sim. Ela vem de um colesterol chamado 7-dehidrocolesterol. E ele vem do LDL. Então, se você baixa muito o LDL, você baixa o 7-dehidrocolesterol, logo você não tem o componente principal para receber o raio solar e produzir vitamina D3. Lógico que vai mais além. Você precisa de fígado, rim para produzir. Colecalciferol, essas questões todas aí. Mas olha a importância do colesterol. LDL. Tão temido, né? Mas enfim, acho que começa a sair um pouquinho da vertente. Vamos voltar para o assunto da... Gente, é bastante informação mesmo. O Arthur é especialista, ele vai na causa mesmo, o cara...
Aproveitem isso, assista novamente, depois que assistir a primeira vez, assiste 2, 3, para vocês terem esse conhecimento, é importante. Um assunto puxa o outro, né? É. O nosso corpo é uma máquina. Não adianta você lotear, né? Tô com um problema, por exemplo, no coração. Então tem que ver como é que tá o rim, porque rim e coração andam juntos. Mas como é que tá a dieta, né? Como é que tá, então, o estilo de vida? É tudo interligado. Por isso que eu falei, a gente começa a falar de um assunto, a tendência é a gente fugir do central. A gente tem que estar sempre policiando para voltar. Mas falando dos nutrientes, né? As vitaminas, né? A E, que é um antioxidante poderosíssimo. A vitamina K, cara, olha, inclusive eu até preciso, hein? Passar lá depois para pegar. Por quê? A vitamina K, existem vários tipos de vitamina K. A principal que o nosso corpo precisa é a K2. E ela também fermenta, ela é produzida pela fermentação no nosso intestino. Por isso que na suplementação é mais fácil a gente buscar ela de uma fonte de fermentação. Ela é conhecida como MK7, né? A vitamina K2 é MK7, que vem da soja orgânica fermentada. Mas enfim, ela é tão poderosa que ela consegue pegar o cálcio e direcionar para o lugar correto. Porque infelizmente o cálcio ele não tem a tendência de ir para o osso. Ele vai para tecidos moles, glândulas, artérias, né, aonde pode causar AVC, infarto. Porque ele endurece as artérias e quando vem uma pressão maior do coração, por exemplo, você vai fazer um exercício físico, aí o coração começa a bombear mais sangue, normal. E aí vai passar por uma mangueira que está ressecada, que está endurecida. O que pode acontecer? Ela romper, acontecer um acidente vascular. Se acontece no cérebro, é um acidente vascular encefálico hoje que fala, né? Se acontece em outras regiões, varizes, hemorroidas, né? Porque a saúde vascular é no corpo inteiro, né? Não é, por isso que eu falo, se a pessoa tem tendência a ter varizes, eu tenho. Tem tendência a ter varizes. Então tem que cuidar da questão de hemorroidas, tem que cuidar da questão coronariana, coração, AVC, tá tudo ligado. É um ciclo. Por que eu preciso da vitamina K2 que eu falei? A K2, aquele tecido mole que está enrijecido por causa do cálcio, normalmente, ela retira o cálcio desse tecido, faz com que ele fique maleável de novo e devolve para o osso. É impressionante. É como se o cálcio estivesse entrando numa fábrica para trabalhar. Aí ele chega na linha de produção e agora, o que eu faço? A K2 fala, não, eu vou te levar, pode ficar tranquilo que eu vou te guiar. Chegando na linha de produção, o cálcio, você vai precisar ficar aqui, que é o osso. Aí entra um cara que é mais experiente que o cálcio para poder fazer ele fixar ali, que é o magnésio. Então, você precisa de K2 e magnésio para direcionar o cálcio para o osso e fazer com que ele se fixe ali. O que previne isso? Todas essas doenças que a gente falou, inclusive osteopenia, osteoporose, vai embora. Como que o corpo tira cálcio do osso? Depois a gente volta, só porque é uma coisa que puxa. Como é que o corpo tira cálcio dos ossos? Porque o cálcio é um dos maiores reguladores de pH. Nosso corpo sempre está brigando para manter o pH base. 7,3, 7,4. Quando a gente acidifica o nosso organismo, ele recorre ao cálcio. Ele retira dos ossos e manda para a corrente sanguínea. O sangue visita todo o seu corpo controlando o pH. Que interessante. Só que excesso de cálcio calcifica, se não tiver K2, a maioria dos cálculos renais, pedra nos rins. Tá tendo uma tendência de as pessoas terem pedras nos rins enorme. Enorme. Eu nunca tinha visto tanta gente ir lá na loja procurar achar para os rins. Aí o que acontece? Muito cálcio circulando no sangue, o rim filtra dezenas de litros de sangue por dia. Passa, né? É o mesmo sangue, mas passa várias vezes ali. Aí você imagina ao longo de anos, filtrando aquele sangue cheio de cálcio. Tanto que a pessoa que é diagnosticada com pedra, cálculo renal, pode ver lá no exame. Oxalato de cálcio. É por cálcio. É uma resposta do corpo, né? Certo. Voltando aos nutrientes. Bora lá. Eu queria te fazer até uma pergunta. Pode fazer. Aqui. Muita gente que tem tendência a ter pedras nos rins fica com receio de tomar magnésio. O que você acha disso? O magnésio vai atuar na questão da fixação, né? E o magnésio ele tem uma atuação, não precisa ter medo. Ele tem uma atuação
de dar um relaxamento para o tecido mole, deixando ele mais flexível, né? É lógico que precisa monitorar o tamanho do cálculo. Por exemplo, se o cálculo renal, a pedra no rim, tiver um tamanho que pode pôr em risco de entupir o canal e ter que fazer uma cirurgia, o magnésio pode atuar na questão de fazer com que ele flua e pode travar. Agora, se for muito pequenininho, a pessoa espelha ali e nem percebe. Ah, interessante. Gente, então, muito importante a vitamina K2, né? Acho que K2, legal você ter falado sobre isso. Uma coisa que eu oriento também as pessoas é tomar D3 junto com a K2, nunca D3 sozinho. Boa, excelente. Nossa, muito bem lembrado, Rony. Por que você fala isso, né? A vitamina D3, ela aumenta a absorção de cálcio pelos intestinos. E ela diminui a excreção do cálcio, ou seja, pode fazer com que o cálcio se acumule no corpo. Né? Então, olha, vai tomar vitamina D3, K2 junto. Importantíssimo. Ou então a pessoa trabalha no sol, pescador, salva-vidas, fica muito tempo no sol, pensa na K2 também. Porque ele vai aumentar a vitamina D3 no corpo. Não por suplementação, mas pela exposição solar. Vale muito a pena. Bacana. Quer falar de outra vitamina que é importante após os 40 anos? Ó, tem o zinco, aí entra alguns minerais, né? O magnésio nem precisa falar, é pra tudo, né? Vamos separar uns 5 aí, resumindo, uns 5 que seria interessante para as pessoas. Olha, eu diria que dos minerais, o iodo entra bem, porque a gente não consome muitos frutos do mar, pra gente que mora um pouquinho afastadinho, né? Nem tanto, mas tem o iodo, tem o zinco, principalmente pro homem. E não só pro homem na questão de testosterona, mas o zinco atua na digestão. Para você produzir ácido clorídrico, você precisa de zinco. Que interessante. Precisa de vitaminas do complexo B, mas precisa de zinco. Pra você ter uma boa digestão, né? Já aconteceu de eu atender a pessoa e com o zinco ela melhorar a digestão. É impressionante. Então tem o iodo, magnésio, o zinco. Cálcio é muito oferecido já na dieta, não precisa se preocupar, sabe? Se a pessoa faz ela faz uso de folhas verdes escuras, por exemplo, e até no próprio queijo, tem bastante cálcio, né? Não precisa se preocupar. Eu acho que os minerais seriam esses três aí mesmo, sabe? O iodo, o magnésio e o zinco. Porque os demais não é difícil encontrar na alimentação. Eu acho que é isso. Uma vitamina C também. Ela é tão menosprezada, né? Vitamina C. Ninguém fala muito sobre, ninguém fala muito. A pessoa normalmente só toma vitamina C efervescente quando tá resfriada. Mas aí já é muito em cima da hora. A vitamina C, ela é hidrossolúvel. Ela precisa de água, né? Todas as vitaminas hidrossolúveis, elas se perdem fácil no organismo. O complexo B e a C se perdem fácil. Diferente das demais, que é lipossolúvel, né? Depende de gordura. Então a gente precisa de uma manutenção. Todos os dias consumir vitamina C. Porque se perde muito. Em excesso o corpo expulsa, não acumula. Interessante, hein? Então, gente, resumindo, após 40 anos, iodo, zinco... Ômega 3. Ômega 3, que eu comentei. A D3 com K2. D3 com K2. Creatina, COQ10. A creatina já é vamos falar agora de aminoácidos, né? O produto da proteína, a creatina é top. Né? São 3 aminoácidos. Todo mundo atrás de creatina, né? O pessoal usa creatina para menopausa. Cara, para tudo. Para criança, idoso, né? Tá sendo vários saúde estudos. Mental. Saúde mental. Creatina é uma ótima oferta de aminoácido. Aminoácido, eu costumo dizer, são os tijolos. A proteína é o muro. Né? Quando a gente consome, por exemplo, uma proteína da carne, você está ingerindo o muro. No estômago, o ácido clorídrico, pepsina, algumas enzimas digestivas, ela quebra esse muro em tijolos e entrega para o corpo construir o que ele precisa. Às vezes ele vai reconstruir uma célula do coração, reparar dano no fígado, né, com os aminoácidos. E a creatina ela tem 3, eu não vou lembrar de quais. Eu sei que um é essencial, outros 2 não é essencial, mas não quer dizer que não seja importante. Mas são 3 aminoácidos que oferecem muito disso, essa Dentro construção. Da creatina tem 3 aminoácidos? 3 aminoácidos. Olha, lisina, isso eu não sabia. Se não me engano, é lisina, arginina não. Eu não vou lembrar agora. Mas é simples de pesquisar. Eu sei que dos 3, um é essencial. Ou seja, a gente precisa consumir com alimentos específicos para ter. Bom saber. Gente, aproveitando, você falou do lisina, muita gente estava tendo herpes, né? Boa. E aí a gente indica a lisina, né? Sim. E eu não sabia que tinha na creatina. Então, para quem tem
Herpes aí, ó. Fica a dica de utilizar a É, creatina, então. que já vai ter ali. É isso aí. Outro assunto, Arthur. Menopausa. Por que as mulheres sofrem tanto na menopausa, né? Gente, menopausa, toda mulher vai passar por esse processo. Umas sofrem mais, outras É. menos. Quer falar algum suplemento ou algum alimento que ajudaria? Embora seja um assunto assim que eu pouco abordo, Sim. né? Mas eu acho que o pouco que dá para falar vai contribuir. A menopausa ela está muito ligada ao estilo de vida, só que a longo prazo. Por exemplo, eu sempre costumo dizer para as mulheres, né? Quer usar algum método contraceptivo? Procure usar DIU de cobre ou de prata. Não tente usar medicamento, porque o medicamento ele vai menopausar a mulher. A mulher vai deixar de produzir o hormônio para gestação, para não engravidar, Sim. que é o progestação, progesterona, né? Então, uma vez que a mulher toma, a menina, né? Porque são as meninas mais novas, as moças, um contraceptivo, medicamento, ela está menopausada. E o organismo fica confuso. E a hora que chegar o momento certo da menopausa, vai ter muito efeito. Caraca, interessante. Então é a longo prazo. Mas quem está muito ligado à questão da menopausa é a tireoide, que eu até comentei, né? A tireoide é como se fosse um módulo de hormônios. Ela acaba atuando nos demais hormônios, né? Quando ela está na disfunção, eu falo. Ela acaba prejudicando outros hormônios também. Porque existem hormônios no nosso corpo que eles são predominantes. Por exemplo, o cortisol. O cortisol atrapalha na progesterona. Também. No estrogênio também. Testosterona. Por que eu falo que o cortisol ele é o manda-chuva? Porque ele é um hormônio de resposta de vida, de fuga ou luta. Quando o homem passava um problema que ele precisava encarar, lutar ou fugir, quem subia era o cortisol. Então os outros hormônios ficavam mais silenciados. Vamos dar prioridade para o cortisol para ele sobreviver. O homem no perigo ele não pensava em reproduzir, então baixa a testosterona, né? E a mulher baixa a progesterona, silencia, né? E na questão de digestão também. No perigo, você recebe uma notícia trágica, você perde a fome. É bem isso Porque mesmo. você não vai querer digerir nada naquele momento, você vai querer fugir ou atacar aquela situação, né? Então a menopausa é muito estilo de vida, mas tem alguns elementos, que eu posso dizer assim, que vai atuar. A questão da mora, né? A chia, linhaça. Linhaça, importante. Que mais, rapaz? Tem a questão Semente de abóbora. Semente de abóbora. Girassol. Nossa, sementes. Eu tô indicando bastante a semente de abóbora e girassol para as mulheres que estão na menopausa e o resultado é bem legal, viu? Isso, Tá ajuda ajudando demais, bastante. demais. Óleo de prímula, Óleo de prímula, que é com importante certeza. também. O óleo de prímula é um óleo específico para a saúde da mulher. Na Índia, as mulheres lá, quando tem a primeira menstruação, já começam a usar maca peruana. Maca e peruana dizem que quando também. chega na menopausa, não tá sofrendo. Tá vendo? É um estilo de vida a longo prazo, né? Sim. É assim. A gente, na nossa saúde é assim, a gente investe. É um investimento. Todo mês você vai investindo para colher lá na frente, né? É assim. Tem tanto assunto, cara. É. Que eu ia falar agora de talvez libido, autismo, TDAH. Tem algum. Será que vai dar tempo? Cara, eu acho que dá pra falar. Vamos falar a última vez aí. Vamos escolher um desses três aí. Libido. O que você acha? Autismo ou TDAH? Você que manda, vai. É. Sua sugestão aí. Vou deixar a resposta pra você. Vamos falar de libido, então, que é um vamos lá. assunto mais procurado, né? Sim. Autismo também, tanta gente vem aumentando. Eu acho que é por excesso de açúcar, talvez. Dieta, estilo de vida, Estilo de intoxicação. Que começa, às vezes, na gestação. Às vezes não, começa na gestação. Interessante. Desnutrição. Quando eu falo desnutrição, a gente lembra de uma pessoa magrinha, né? Não, faltou um nutriente, é desnutrição. Um nutriente que atua diretamente no autismo e no TDAH é a vitamina D3. Né? É importante saber. Agora, sobre libido, volto a dizer na questão do cortisol. Cortisol alto, você vai baixar. Libido baixo. A pessoa, imagina a essência do ser humano não vai querer reproduzir diante de um perigo. Né? Tá ali estressado. E o problema é que é assim, cortisol tem curvas. Uma maneira muito boa de fazer a leitura é salivar. Não só no sangue, mas salivar. O cortisol, a gente é assim, 4 da manhã ele começa a subir. Ele atinge um pico mais ou menos, não é regra, tá, para todo mundo, mas mais ou menos umas 7 da manhã.
7h30 ele atinge um pico. Ele faz a gente acordar lá para umas 6, entre 6 e 7, né? Vamos pensar assim. E 1 hora depois, mais ou menos, ele atinge um pico, que é para você executar suas tarefas, fazer as coisas. Depois desse pico, ele entra numa curva leve caindo ao longo do dia. Chega às 4 da tarde, mais ou menos, ele precisa estar num nível já bem baixo já. Se ele tiver elevado, e acontece muito por causa do trânsito, cobrança no trabalho, Estresse, família, né? do estilo de vida que a gente vive. A gente mantém a produção do cortisol alta. Chega às 4 da tarde, o corpo busca prazer para baixar esse cortisol. Só que é um prazer com ligação na infância. Porque na infância você não tem estresse. Então normalmente é um doce. É alguma coisa para comer. Caraca, Aí, então. você pode ver que de tarde, eu queria um docinho. Um café com alguma coisinha docinha e tal. É o cortisol. Pode ser, não é regra, Sim. né? Pode ser o cortisol alto. Aí a pessoa come aquilo, ela já dá uma acalmada. Aquele prazer de infância, onde não tinha o cortisol, para baixar, porque baixando o cortisol entra a melatonina. Ela atinge um pico para poder a gente poder dormir bem. Inclusive esse óculos aí ajuda, né? A produção Esse de aqui é um melatonina. óculos biohacker, né? Eu tô começando a estudar mais sobre cortisol alto. Nossa, tem muita tanta coisa, né? relacionada. É E, muita tipo coisa. assim, eu acho que falta as pessoas saberem dessa informação mesmo. Então, às vezes, a pessoa não consegue emagrecer Isso. por estar com cortisol alto. Alguma dica para baixar o cortisol alto? Eu passo... eu falo de 6 pilares da imunidade nos tratamentos, né? Aham. E um deles é manejo do estresse. Que é o estresse é o cortisol. Vamos falar do cortisol, né? Interessante que manejo, no dicionário, significa você colocar cabresto no cavalo. Olha que interessante. O que dá pra gente tirar uma lição disso aí? O cavalo, ele é uma baita ferramenta. O motor, a potência do motor é medida em cavalo. Então o cavalo é uma ferramenta preciosa para o ser humano há muito tempo, né? Só que se ele estiver descontrolado, sem cabresto, solto, selvagem, ele pode nos atacar, ele pode ser perigoso. Então o estresse, o cortisol não é ruim. A gente produz. Ruim é em excesso, ele descontrolado. Então quando você põe um cabresto no cavalo, você controla ele se torna uma ferramenta. Quando você maneja o estresse, ele se torna uma ferramenta fantástica. Quer um exemplo? Sim. Preciso cumprir um compromisso, eu preciso executar uma tarefa, eu preciso fechar um contrato, o cortisol sobe. E aí você aproveita aquela energia para ser ali firme, para fechar, para fazer acontecer. Cara, isso é legal demais, hein? Entendeu? Aí, ao contrário disso, muito cortisol, produção de muito cortisol, né? É por isso que atrapalha na questão da libido. A libido também não é só essa questão, ela é uma questão emocional também. Entra a questão do sistema simpático e parasimpático. Sistema simpático é o que deixa a gente em alerta. Sistema parasimpático a gente fica mais calmo. E para você ter uma libido, você tem que ter um equilíbrio dos dois. Não pode estar muito num nem no outro. É complexo, né? É complexo demais até. Por isso, voltando aqui, né? Como resolver essa questão do cortisol, né? A gente precisa falar não quando necessário para as pessoas. Cada um tem uma jornada da vida. A gente não consegue resolver a vida de todo mundo. E eu quero incluir família, parentes. A pessoa tem a jornada. Você pode dar a sua orientação, o seu conselho, mas a gente não vai conseguir mudar a vida das pessoas. Sabe assim o que eu quero dizer? Você pode dar um apoio, mas... então, dizer não, e saber dizer não, saber dizer sim, ajuda muito nessa questão de controlar o cortisol. E você não pode negligenciar o seu lazer. Aquilo que você tem como alegria de fazer. De preferência, se estiver ligado à atividade física, melhor ainda. Que você vai produzir outros hormônios, né? Outros neurotransmissores, inclusive. Então, a pessoa gosta de andar de bicicleta. Faz 6 meses que eu não ando porque eu estou no trabalho, não dá tempo. Peraí. Então, você entendeu? A maneira de como você modular, né, manejar o estresse, uma delas é o lazer. Viajar, ler livros, se for atividade remota, tá valendo também. Assistir filme, jogar videogame, né? Sim. Então, essa questão do lazer, a questão de saber dizer sim, não, né? E respeitar uma coisa
que a gente tá até esquecendo de falar aqui, que naturopata não pode deixar de falar. É o grounding, né? É, o grounding. Essa questão de você ajustar o ciclo circadiano logo pela manhã, sabe? Receber luz nos olhos logo que acorda, abre a janela, já recebe aquela luz, sabe? Nos olhos, aquilo ali dá um restart, um reinício no ciclo circadiano. Isso também vai ajudar na questão da produção, regular o estresse, né? O cortisol e, paralelamente, a libido. Né? Uma coisa que vale muito a pena também, porque a libido é vontade de ter sexo, né? É muito importante, Rony, eu acho, você conversar, né? Com a esposa, com o marido, com o seu parceiro. Você conversar porque cada pessoa tem os seus limites, as suas vontades. Isso tem que ser ajustado, né? Isso também ajuda muito. Gente, fica a dica aí, muita informação. Arthur, acho que a gente poderia ficar aqui até umas 2, 3 horas, cara, porque tem assunto. Tem. A gente acha que, como a gente tá falando aqui, um tá falando uma coisa, eu tô entendendo aqui também, complemento ele e assim vai indo. Mas deixa seu Instagram aí, ó, pra quem quiser ser atendido, ele atende online para o Brasil todo, né, Arthur? Sim, Então, gente, eu não atendo como naturopata, mas eu indico o Arthur, que é de muita confiança, eu sou fã desse cara. Então, eu me indico de olhos fechados mesmo. Então, se você quiser saber mais do trabalho dele ou quiser ter uma consulta com esse cara aqui, vale muito a pena. Pode mudar a sua vida. Deixa seu arroba aí no Instagram, como é que é? Arroba Arthur Naturopata. Arthur.naturopata. Gente, eu quero trazer ele pro online, fazer ele postar mais coisas, né? Preciso, viu? Tá mais presente, né, Rony? Sim, ele também desenvolve produtos, né, Arthur? Você quer falar um pouco? A gente tem um laboratório de produtos naturais. Porque tudo isso que a gente está conversando, a minha preocupação tá, legal, mas como é que eu vou me expor ao flúor, né, por exemplo, que tem muito na água, no creme dental, exemplo. Aí a gente tem um laboratório que a gente produz um creme dental sem flúor, só com ingredientes naturais. Se você for ler aí, Rony, e pesquisar item por item, você vai ver que praticamente todos eles é da culinária, por incrível que pareça, né? A gente também tem um desodorante natural. A minha preocupação aqui é com a exposição a alumínio, né? Muito ligada a Parkinson e Alzheimer. Né? O alumínio, ele intoxica muito o cérebro. A gente tem muito contato com alumínio, panelas de alumínio, principalmente o desodorante, que é antitranspirante. E a gente tem outros produtos também. O arroba é @pigi.raiz. Lá dá para dar uma passeada lá e ver alguns produtos que a gente tem lá também. Gente, é isso então. Já deu tempo aqui. E provavelmente, futuramente, eu acho que eu vou trazer ele aqui. A gente pode até abordar um assunto só, tipo, falar só de tireoide. A gente pode aprofundar muito. Dá para aprofundar muito. Então, gente, para você que assistiu, assiste de novo. Aproveita que acho que vocês vão tirar muitas dúvidas aí e abrir a mente. Show. E é isso. Hã? Então, esse aqui foi presente, né, Arthur? Esse eu dei de presente, pra você experimentar aí. Gente, eu vou usar ele. Eu vi que aqui tem no creme dental, tem ozônio, né? Que eu gosto bastante também. Isso. Então é bem legal. Creme com óleos essenciais de cravo, hortelã. Cravo é bem legal pra saúde. Eu até costumo, às vezes, colocar um cravo na boca. Muito bom. Mas é isso. Combinado, então? Show de bola. Obrigado. Muito obrigado. De coração agradeço. mesmo. Sou seu fã, cara. Eu acho que você é uma fã, pessoa cara. muito foda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu segundo convidado aqui no podcast. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que depois eu procuro ele, ou eu mesmo posso tentar responder. Compartilhe esse vídeo, siga a gente, nos ajude, né? A gente quer trazer saúde para as pessoas. Então é importante a gente ter a ajuda de vocês aí. Então curta, comente, compartilhe, que vai nos ajudar bastante. Muito né, bom. Arthur? Show de bola, é isso aí.